Ok, vamos à palavra, vamos ser desafiados hoje. Vamos terminar, basicamente, o que tenho vindo a fazer nestas 3 semanas é a terceira pregação à volta do qual é o plano. Lembram-se, eu comecei há 2 semanas atrás com a pergunta qual é o plano, qual é o propósito, o que é que Deus tem para nós individualmente e como igreja, o que é que nós sentimos que Deus está a falar. E o desafio, na primeira, era que Jesus era o caminho, era a verdade, era a vida. Ele tem um desafio de fé para nós, estava-nos a encorajar a sair do barco. Sim, lembram-nos da história de Pedro, sair do barco, andar sobre o mar, estar com os olhos fixos em Jesus e responder em obediência àquilo que Jesus estava a chamar. Sim, era um chamado de fé, de vivermos por fé. E em Hebreus 11:6, creio que vai aparecer aqui alguns dos versículos, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é? Fomos desafiados a este ano a vivermos em fé e a acreditar que Deus é capaz de fazer grandes coisas, individualmente e em família, como igreja. Queremos caminhar sobre as águas, queremos manter os nossos olhos fixos em Jesus e não olhar para aquilo que está à nossa volta, não sermos moldados pelo que está à nossa volta. Semana passada tivemos a falar sobre como somos pedras vivas, que estão assentadas sobre a pedra angular, Jesus Cristo. Como fomos chamados para sermos parte da edificação da casa espiritual. Somos pedras vivas, essenciais nesta construção, todos diferentes, todos de tamanhos diferentes, alguns mais irregulares que outros, mas todos eles completamente necessários na construção daquilo que Deus tem aqui em Portugal, aqui nesta nação. Todos nós, como uma parte essencial, foi um chamado para a comunidade, não é? Encorajei os grupos, liga-te daí. É um chamado para estarmos juntos, a construir juntos e percebermos a noção que fazemos parte de um corpo. E quando uma da parte do corpo está a faltar, o corpo ressente-se, não é? Há um compromisso. Precisamos estar comprometidos uns com os outros. Qual é o plano? O plano é estarmos comprometidos uns com os outros. Houve um chamado para compromisso. E Efésios 3:10 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus. A igreja, é mediante a igreja, estas pedras vivas que constroem sobre o alicerce que é Jesus. E ao construir, estamos a mostrar a multiforme sabedoria de Deus aqui nesta nação, aqui neste Vale de Sousa. Não é? Queremos construir juntos, temos que este chamado de compromisso. Hoje eu quero falar sobre o chamado para discipulado, para sermos discípulos. Okay? E é a última destas 3 para nos motivar a entrar neste liga-te, a nos motivar a entrar no que vamos estar a aprender, a seguir, a motivar a sermos o mais missionais possíveis. Quando eu digo missionais, a falar sobre Jesus o máximo que nós conseguirmos, a demonstrar o que é viver com Jesus na nossa vida o máximo possível, a levar o reino de Deus para todo lado, sim? Quer seja a falar, quer seja em ação, mas a vivermos dessa forma. Qual é o plano? Olha, o plano eu quero trazer hoje, eu creio que é o chamado de discipulado. Somos todos chamados para sermos discípulos de Jesus. Somos todos chamados para aprendermos com Jesus, sermos moldados por Jesus, sermos cada vez mais parecidos com Jesus e, com isso, fazer outros discípulos. Somos chamados a esta caminhada. Jesus chamou os seus primeiros discípulos em Marcos 1:17-18, dizendo o seguinte: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Este é um versículo que nós conhecemos muito bem. E às vezes, se calhar por conhecer tão bem, ficamos demasiado familiarizados com ele. Mas prestem atenção ao momento que está a acontecer. E pois Jesus,
o Rei da Glória, não é? Que vamos estar a estudar nas próximas semanas. Jesus, o Filho de Deus, palavras saem da sua boca. E nós vemos até em João 1 que quando palavras saíram da sua boca no início da criação, o mundo foi criado. Luz foi criada. Não é? Água foi criada. Quando palavras saem da boca de Jesus, há um poder que move tudo. E aqui temos Jesus, sim, em forma humana, mas ele fala para aqueles homens. E ele diz, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Palavras simples, mas carregadas de significado e poder. E eu quero só rapidamente analisar, porque não é esta a passagem que vamos olhar mais à frente, mas esta passagem. Há aqui 3 ou 4 coisas que vemos nesta frase simples. A primeira é esta. Há um convite e requer uma ação. Há um convite da parte de Jesus de virem acompanhá-lo. Ele está numa missão, ele sabe para onde vai e há um convite que ele lança àqueles discípulos. Sigam-me, venham comigo. Há um convite, ele está a convidar. Venham, sigam-me, acompanhem-me, aprendam, vamos viver isto juntos. Sigam-me. Mas para eles conseguirem seguir, havia a necessidade de uma ação. Eles tinham que tomar a ação. Eles tinham que responder àquele convite. Eles tinham que ouvir e tinham que responder àquilo que Jesus estava a dizer. Eu quero te fazer a pergunta desde já. Já ouviste esse convite sobre a tua vida? Porque Jesus lança esse convite sobre todos nós. Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me e tu serás um discípulo de Jesus. Sigam-me e tu serás um filho de Deus. Há um convite que é lançado sobre todos nós. Mas requer uma ação. Requer que a gente responda a este convite. Talvez aqui já tenhas ouvido o convite e ainda não tenhas respondido. Ainda estás na luta de se queres seguir ou não Jesus. Se queres ou não tomar esse passo. Olha, o convite está aqui. E Ele já falou. O Criador do Universo, Ele falou. Sigam. E eu vos farei pescadores de homens. Há um convite, requer uma ação. Estas palavras mostram também autoridade e poder. Vêm carregadas de amor e aceitação, mas ouçam, eu estava a dizer, era Jesus que estava a falar. E é engraçado que aqui o que relata é que Jesus fala e diz que imediatamente deixaram suas vidas ser completamente transformadas. Houve qualquer coisa que naquele convite, naquelas palavras que vieram com tanta autoridade, com tanto poder, que fez com que aqueles homens deixassem tudo o que eles conheciam, tudo até que tinham construído, imediatamente. Eles não disseram a Jesus, olha, deixem-me pensar durante uma semana. Deixa-me pensar neste convite que estás-me a fazer. Não, diz que imediatamente eles abandonaram tudo e o seguiram. Ouçam as palavras de Jesus. A autoridade que elas carregam. O poder que elas carregam. Jesus chamou naquele episódio, Jesus chama a sua criação e ela responde. Momentos antes, ele, não sei como é que ele faz, mas ele fez com que peixes fossem ter um determinado lugar. Não é? Ele chamou a sua criação a responder e ela responde. Não é? Tirem a rede. De repente há milhares de peixes ali. A criação responde. E aqui, mais uma vez, Jesus a falar para a sua criação. A falar para aqueles homens. E eles imediatamente respondem. Hoje eu quero-te mesmo desafiar a estar atento à voz de Jesus a falar. E eu quero te deixar até na ponta dos pés, porque eu creio que Deus quer falar connosco, quer nos desafiar. E eu quero que tu tenhas a mesma resposta que aqueles primeiros discípulos tiveram, que foi deixaram
ser imersos pela autoridade e pelo poder daquelas palavras. E imediatamente responderam. Vamos responder à voz de Jesus. Transformação acontece. Não é? É outro resultado destas palavras. Já não são mais as mesmas pessoas. Não é? Há muita coisa que muda, mas o passado deles começa logo ali a mudar. Não é? Agora tem outro propósito. Deixam as redes. Agora eu vou seguir Jesus. Agora o que é importante aqui é seguir Jesus. É isto que eu vou fazer. Não é? Abandonam tudo e começam ali a servir o Rei e o seu reino. E a última que eu quero trazer daqui é graça. Estas palavras transmitem graça, na minha opinião. Porquê eles? Porquê aqueles? Dezenas, centenas, milhares de homens que haveriam ali. Porquê aqueles? Eram mais merecedores? Eram mais santos? Até pelo contrário, eram as pessoas que não iam chamar a atenção. Foi pela graça. Jesus escolheu-os porque o quis. Transformou-os porque quis. Eram homens comuns, normais, como nós. Com falhas, que depois até vemos pelos evangelhos fora. É graça de Deus a transformar a vida de um homem. A dar-lhes uma aventura para viver. A dar-lhes um novo propósito. A enchê-los de vida. A dar-lhes a experiência da vida deles. Porquê? Olha, porque Jesus é mesmo assim. Ele quer entrar nas nossas vidas e Ele quer nos mudar por completo. Porque é eu? Porque é tu? Olha, é graça de Deus. Mas vamos fazer como estes homens e aproveitar. Vamos responder imediatamente. Vamos tomar ação e vamos responder. Não vamos tomar como garantido. Não vamos desvalorizar. É graça imensa de Deus sobre a nossa vida. Amém? Estas mesmas palavras que são trazidas neste versículo, elas são ditas sobre nós. Sigam-me. Sigam-me. E eu vos farei pescadores de homens. Temos um convite para responder. Temos um convite que vem com autoridade. O Rei dos Reis nos chama. E vem com este poder transformador. Vamos só orar. Jesus, eu quero te louvar pela tua imensa provisão de graça. Quero te louvar pelo teu imenso amor. E ainda agora estávamos a cantar. Oh, quão grande é o amor de Deus. Ao pensar em todas estas histórias, ao pensar nestes versículos, é impensável. Porquê eu? Porquê é que me escolheste a mim? Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado por olhares por mim e para cada um aqui e dar-nos esta hipótese de te conhecer, de te seguir, de participar, de conviver contigo. Senhor, eu peço que estejas a falar connosco esta tarde, a mexer nos nossos corações. Vem com autoridade, vem com poder, vem com graça, vem com este convite. Senhor, e hoje eu oro, Senhor, que possamos responder, cada um de nós, aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Deixa, Senhor, que a tua palavra fale conosco hoje. Amém. Amém. A passagem que vamos olhar hoje assim mais ao pormenor é esta. Marcos 3, versículo 13. Diz o seguinte. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demónios. Esta é uma passagem que o contexto é quando ele está a escolher os 12 apóstolos.
Ele passa tempo a orar e depois ele escolhe, dentro dali da multidão, ele escolhe 12 para o acompanhar, para este círculo mais íntimo, não é? Onde discipulado vai estar a acontecer, onde eles vão viver juntos, vão caminhar juntos e vão aprender juntos e vão ser postos coisas em prática e desafios vão causar. Discipulado é mesmo isso, é crescer em maturidade, é caminhar com Jesus, é crescer em aprendizagem e sabedoria, mas na prática também, é pôr em prática, não é? E estes 12 eles foram escolhidos por Jesus ali, mas Jesus escolhe-nos a nós. Fomos escolhidos. E há aqui coisas que eu quero pegar. A primeira é esta. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Eu acho incrível essa frase. Passei muito tempo esta semana a meditar nessa frase. Chamou aqueles que ele quis. Não foi nada imposto. Não foi uma lista de tarefas ou de nomes. Não houve aqui cunhas. Forcem para esta ou para aquela pessoa ser colocada. Não. Diz que ele chamou aqueles que ele quis. Não é? Nós sabemos que ele tinha passado tempo com o Pai. E escolheram. Efésios 1:4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Eu quero que te ouças isto hoje. Deus chamou-te porque Ele quis. Há um desejo por detrás dele te chamar. Não foi só algo que Ele teve que fazer. Não, Ele quis-te. Ele chamou-te. Antes da criação do mundo. Ele escolheu-te. E mais uma vez temos que fazer a pergunta, mas porquê eu? Porquê eu? Olha, não sei. Porque Ele quis. O Deus Criador quis a mim. Quis a ti. Escolheu-te a ti. Estás a ver, quando nós cantamos, eu sou quem eu sou porque o grande eu sou diz que eu sou. Nós somos quem somos porque Deus quis. Deus disse, não, tu és meu filho, tu és minha filha, eu quero-te na minha família. Quando pensamos em discipulado, e o desafio que é discipulado, eu quero que comece com esta parte. Só estás na posição que estás porque Deus quis-te. Deus te chamou. És precioso para Ele. E chamou-os para quê? Também é curioso. Diz que chamou-os para estarem com Ele. Aqui neste versículo. Chamou-os para estarem com Ele. Chamou-os para um relacionamento com Ele. Sabem, às vezes eu acho que nós olhamos para discipulado e pensamos logo na parte prática. Discípulos de Jesus têm que estar a fazer isto e têm que ir para ali e têm que ir para lá. Eu creio que a primeira coisa é esta. Chamou-os para estarem com Ele. Para um relacionamento íntimo com Ele. Para caminharem com Ele. Para permanecerem nele. O caminho de discipulado é um caminho de intimidade com Cristo. É um caminho de nos tornarmos um com Ele. Consegues imaginar privilégio maior do que esse neste mundo? Pensa em tudo o que podes estar a fazer na tua vida neste momento. Há privilégio maior do que ser chamado para intimidade com Cristo? Para simplesmente estar. Eu gosto dessa palavra, de estar. Não é? Às vezes quando nós vamos de férias, pessoas dizem, eu simplesmente quero estar, eu não quero fazer. Olha, Deus, Jesus está-te a convidar para simplesmente estares.
com Ele. João 17, 20 a 23 diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha o convite que está a ser feito. Dei-lhes a glória que tu me deste. Foste convidado para entrar no círculo íntimo de Jesus. De seres um com Ele. Quão incrível é isso? João 15, 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quão incrível é este caminho discipulado. Deixem-me talvez passar mais tempo nisto. Porque muitas vezes olhamos para o cristianismo como uma coisa do ter que fazer. Não é? A lei entra, a religiosidade entra. Mas ouçam, isto não tem a ver com isso. Isto tem a ver com estar seguro, protegido, a falar com Jesus, a conhecê-lo intimamente, a aprofundar esta intimidade, a permanecer. Sabem, traz até aquele feeling que não custa nada. Permanecer num sítio não custa nada. Jesus está-te a convidar a estar. Quão incrível isso é. Estás a permanecer? É a próxima pergunta. Estás a permanecer? Estás a estar com Cristo? Estás a beber e com fome de conhecê-lo melhor? De aproveitar este magnífico privilégio que tens? De o conhecer, de estar ali íntimo com Cristo. Esse foi o convite dele. Ele os escolheu para eles estarem com Ele e para os enviar. Não é? Diz aqui, chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. Um discípulo de Jesus é aquele que é enviado. É aquele que permanece e é aquele que é enviado. Mas ao mesmo tempo ele permanece. Ele está. Mas é enviado também. Jesus queria que eles estivessem com Ele e que os enviasse. Mateus 28, 19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Um discípulo de Jesus é aquele que vai, é enviado. João 17, 18 diz: assim como me enviaste ao mundo, não é Jesus a falar com o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O discípulo de Jesus é aquele que vai. João 15, 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem muito fruto. Então vemos aqui o convite e a ação. Convite para a intimidade. Ação para ir. Não, mas vem para a intimidade. Mas vai para as nações. Vem para a intimidade. Mas leva o meu reino para todo lado. Vão, eu vos escolhi para irem e darem muito fruto. Temos um propósito. Somos enviados a levar Cristo às pessoas, povoações, cidades e países. Tu, ouçam isto, como discípulo de Jesus, tu és um enviado para a tua fábrica. Já pensaste isso? Se calhar já falámos isto algumas vezes aqui, mas eu quero voltar a relembrar. Trabalhas num escritório, muito provavelmente com pessoas que ainda não conhecem a Cristo.
permanece para ir. E ao ir, leva Cristo para onde tu vais. Permanece, porque sem permanecer não conseguimos dar fruto nenhum, é o que João 15 diz. Precisamos de permanecer, mas quando vamos estar com clientes, leva Cristo. É chamado para ir. Um discípulo de Jesus é aquele que vai. E não é, às vezes falamos de missão e ser discípulos e pensamos, tem que ir para outro país, ser missionário. Não. Pode ser missionário na casa ao teu lado. É chamado para ir. Todos nós somos chamados para ir. Alguns vão realmente, se calhar, mudar de país, ou de casa, ou de cidade. Outros são chamados para ir aos seus clientes, à sua fábrica, à sua escola, à sua loja, à sua rua. Somos faróis de luz por onde a gente está a passar. Esse é o nosso chamado. E são enviados. Escolheu 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demónios. Um discípulo de Jesus é um discípulo que tem autoridade para derrubar qualquer obra do inimigo. Tu tens autoridade em Jesus Cristo, em permanecer, em estar em Cristo Jesus. Tu tens autoridade para ser o saqueador da casa do homem forte, para derrubar e cortar qualquer teia do inimigo, destruir as obras do inimigo. Sabem, recentemente estava a orar, quando estivemos aqui com o Rangite, estávamos a orar por curas. E dei por mim a ouvi-lo várias vezes a orar. Quando estava a orar por curas, estava a invocar o sangue de Jesus. Estava a invocar a cruz. Enquanto estava a orar por aquela doença ou aquela situação, estava a dizer: Jesus, tu venceste na cruz. O teu sangue foi derramado. O teu sangue tem poder para vir contra esta doença, esta situação. Tu já venceste sobre doença. Tu já venceste sobre enfermidade. Então, no nome de Jesus, eu oro. Olha, nós precisamos fazer isso muito, muito mais. Tu e eu, nós somos discípulos de Jesus. O sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, tem poder contra qualquer obra do inimigo. Não há nada que possa fazer frente a Jesus e aquilo que Ele fez ali na cruz, a sua vitória. Então Jesus quer que a gente esteja com Ele, mas quer que a gente vá. Mas quando nos manda, Ele manda-nos com autoridade. A sua autoridade. Então, a próxima vez que entrar na tua cabeça, como entra na minha, mas eu não sei se vou conseguir falar direito. Eu não sei, eu não tenho grande jeito. Olha, tu tens a autoridade de Cristo em ti. E se Ele está a dizer para ir, então Ele está contigo. Vai. Na realidade, não é as tuas palavras que vão fazer algum efeito. É o poder de Cristo, é o poder do sangue de Jesus. Não é? Não é? Sabem, quando nós caminhamos assim, o inimigo treme. O inimigo sabe que está derrotado. O inimigo treme. Quando vê homens e mulheres que estão a permanecer em Cristo e estão a ser obedientes ao chamado de ir, é as coisas mais aterradoras para o inimigo. Sabem, às vezes até acabamos por ver bastante opressão, porque o inimigo começa a tremer, começa a perceber que algo está a acontecer, começa a tentar assustar, mas ouçam, discípulos de Jesus, não há nada, mas nada que o inimigo possa fazer para te derrubar. Precisamos de permanecer em Cristo. Precisamos de ir com autoridade pelas ruas fora. Eu quero te encorajar hoje. Tenho aqui 2 versículos que até podemos ler, só para confirmar, mas Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
Mas ouçam esta, Lucas 10, versículo 17 a 19. Os 72 voltaram alegres e disseram. Isto foi quando Jesus pegou naqueles 72 discípulos que estavam ali à volta e os enviou. Tinham aprendido, tinham estado com Jesus, tinham visto, depois Jesus disse, agora vão. 2 a 2, vão por todo lado, não levem nada com vocês, entrem nas casas, não é? Expulsem demónios, não é? E eles foram. E isto é o relato deles ao voltar. Senhor, até os demónios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Acreditamos nisso? Acreditas nisso? Acreditas que aquilo que Jesus fez ali naquela cruz te dá esta autoridade para poderes andar com esta confiança, enfrentar cobras ou outra coisa qualquer? Acreditas nisto? Sim ou não? Sim? Precisamos de viver nesta segurança. Já houve situações onde estive, onde de repente há algo que reage. De repente há ali qualquer coisa na conversa, na pessoa, que o inimigo demonstra-se. Não é? E digo-te uma coisa, se não estamos em Cristo Jesus é assustador. Mas é mais assustador para ele. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E com autoridade tu podes dizer, sai. E sai. Porquê? Porque o poder de Cristo vence todas as situações. Quero te encorajar ao estar aqui a terminar hoje. Quero terminar a desafiar-te a seres um discípulo de Jesus. Falei sobre compromisso. Falei sobre fé. Hoje estou a falar sobre intimidade e estarmos... Mas eu quero te desafiar. Porque é a decisão maior da tua vida. Eu acho que muitas vezes, se não temos cuidado, ouvimos parte do chamado de Jesus sobre a nossa vida. Ouvimos a parte que mais nos interessa. Mas Jesus está-te a chamar. Não, eu estou-te a chamar para estares comigo. Segue-me. Segue-me. Larga tudo imediatamente. Faz de mim o teu Senhor e Salvador. Faz de mim o Senhor da tua vida. Coloca tudo aos meus pés. Este é o chamado de Jesus. É um chamado de intimidade. Vem e gere intimidade comigo. Vem-me conhecer intimamente. Vem permanecer em mim. Eu quero nos desafiar a isto. Isto não há truque que dá a volta a isto. Não há forma de fingir isto. Intimidade ganha-se ao passar tempo, ao comer, não é, da palavra, ao passar tempo com Jesus. Faz isso. E quero desafiar a ir. Aqueles homens nunca olharam para trás. Passaram situações, passaram por muitas situações, mas eles sabiam que Jesus era o Cristo. Aqueles homens viveram vidas que mudaram países inteiros. Levaram o Evangelho para todo lado. Olha, eu sei que nós temos boas vidas, principalmente aqui no Ocidente. Sei que temos muito conforto. Sei que temos muitos planos e desejamos isto ou aquilo. Eu sei que olhamos para a nossa agenda semanal e é muito preenchida. Acho que nunca vivemos num tempo tão preenchido como hoje em dia. Há tanta falta de tempo. Faz discipulado, faz o facto de seres um discípulo a tua prioridade. Faz com que o resto tudo encaixe à volta disso. Não faças o oposto. Não faças o resto tudo ser o centro e discipulado.
uma meia-verdade. Não, 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 não. Há um chamado sobre a tua vida. E ouçam, como eu disse há bocado, só o existe porque Ele o quis. És um sortudo. És um abençoado. Não vamos desperdiçar isso, por jeito algum. Vamos responder a este privilégio e dizer: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero viver isto. Vamos fechar os olhos e vamos responder a isto. Eu quero só que tenhamos algum tempo de reflexão em relação a isto. Porque não há pressa para responder a isto. Temos que ter a certeza do que estamos a responder. Isto é um caminho de aprendizagem para todos nós. Todos nós estamos a aprender a sermos mais e mais discípulos de Jesus. Mas talvez durante este tempo tu tenhas sentido o Espírito Santo a penetrar, a dizer: olha, estou-te a chamar. Eu quero esta parte da tua vida. Eu não me contento com divisão do meu tempo com outras coisas. Eu quero o tempo todo. Eu quero a tua atenção por completo. Para alguns aqui, tu estás a lutar. Sei, veio-me agora à mente. Para alguns aqui, talvez estejas a lutar já há anos com este chamado de Jesus sobre a tua vida. Tu já ouviste a voz dele, mas há como uma luta de se queres ou se não queres. Eu quero te encorajar hoje a dar esse passo de uma vez por todas, a renderes a tua vida a Jesus, a largar imediatamente tudo o que tem-te atrapalhado ao longo destes anos. Para alguns aqui talvez estejas a ouvir pela primeira vez, como aqueles discípulos ouviram pela primeira vez. Jesus a dizer: segue-me. E tu tens o teu coração a bater mais rápido. Tu sabes que é para ti. É como se Jesus estivesse a falar pessoalmente para ti, nesta reunião. Eu quero te dizer: responde, rápido, imediatamente. Vem a Ele, entrega a tua vida a Ele. Larga tudo imediatamente. Para alguns aqui, sinto que Deus está-nos pela sua incrível graça, está-nos a dizer: olha, eu quero mais intimidade contigo. Estou com saudades das nossas conversas, estou com saudades deste tempo de intimidade. Vamos voltar à essência, anda comigo. Talvez seja para alguns aqui, estás a sentir isso, isto é para mim. Eu preciso de voltar à essência, eu preciso de voltar à intimidade. Eu preciso estou com sede e com fome. Para alguns daqui, tu estás a sentir: não, eu preciso de ir. Eu preciso de ir, eu preciso de arrancar. Preciso de ir falar. Há tantas pessoas à minha volta que precisam de ouvir sobre Jesus. Eu preciso de ir. Olha, vai na autoridade que tens em Cristo Jesus. Pessoas diferentes vão estar a responder de forma diferente neste momento. Eu vou só orar. Eu adorava poder, pois, orar com vocês, ou falar com vocês, ou outros líderes aqui, se quiseres receber a oração no final, mas ao mesmo tempo, se quiseres só que isto seja uma coisa íntima entre tu e Jesus, que seja.
mas vamos aproveitar a oportunidade. Ora no teu lugar. Traz as coisas que tu estás a sentir, traz a Ele, enquanto eu estou a orar. Jesus, eu te louvo, te agradeço por este privilégio enorme de saber que tu me chamaste, que tu me quiseste na tua família, que tu foste até à cruz para que isso acontecesse. Tu me escolheste antes da criação do mundo. Senhor, tu me amas de tal forma, tão poderosamente. Eu quero te louvar e te agradecer por isso, Jesus. Jesus, eu quero responder a este desejo de intimidade. Eu quero te conhecer melhor. Todos os dias da minha vida eu quero te conhecer melhor. Quero aprofundar mais e mais. Oh Deus, mas nunca me deixes contentar. Nunca me deixes ficar simplesmente satisfeito e não querer mais. Eu quero mais. Todos os dias da minha vida eu quero mais. Eu quero te conhecer melhor. Ajuda-me, Senhor, a isso. Fala connosco hoje, esta noite, durante a noite, de manhã, durante o dia, Senhor, fala constantemente connosco. Eu não quero passar meia hora sem falar contigo. Oh Deus, que a tua palavra, ao estudar a tua palavra, que se torne viva, se torne comida para nós, que nos satisfaça diariamente. Dá-nos uma fome e uma sede para mais. Senhor, Senhor, leva-nos a ir. Senhor, nós queremos ir. Há centenas de pessoas que não te conhecem, que tu chamaste antes da criação do mundo. Nós queremos ir até elas. Nós queremos levar o teu nome, queremos levar o teu evangelho, queremos resgatar, queremos quebrar as obras do inimigo, queremos destruir, Senhor, coisas que têm destruído famílias, têm prendido pessoas, doenças que têm causado, Senhor, dor, sofrimento, Senhor, escravidão até. Senhor, queremos ir, lutar contra essas coisas, libertar pessoas, ver pessoas salvas. Senhor, leva-nos a elas, dá-nos oportunidades esta semana para orar por cura, orar por libertação, orar por salvação. Senhor, leva-nos a encontrar homens e mulheres de paz. Senhor, leva-nos, Senhor, por estas ruas fora. Senhor, queremos ir. Senhor, queremos ser como aqueles discípulos, queremos responder ao teu chamado. Queremos nos comprometer contigo e com a tua igreja. Queremos caminhar em fé, Senhor, a cada dia da nossa vida. Senhor, pedimos até perdão por muitas vezes não termos feito isso, Senhor, mas também, Senhor, queremos te louvar pela tua graça imensa. Senhor, que está constantemente a dizer-me, anda, corre comigo. Vem, Senhor, louvo-te por isso, Jesus. Senhor, continua, Senhor, a ministrar no nosso meio hoje. Amém. 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 Não vamos terminar aqui a reunião. Mas se tu tens alguma doença, alguma enfermidade, alguma situação que tu gostavas de receber oração, depois do que eu falei agora, eu não quero perder a oportunidade de poder orar por ti. Sim, e vermos o poder de Deus em ação. Então, se gostavas de receber oração, então vem, em fé, vamos orar. E se outros quiserem se juntar a orar, vamos a isso. Sim, mas se não, olha, tenha uma boa semana, abençoada em Cristo Jesus, e leva o Evangelho para onde tu passares. Tenha uma boa semana.